Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de esgoto sanitário. Eu sou o professor Rossi e vamos em frente. Uma instalação predial de esgoto sanitário, ela visa atender às exigências mínimas de habitação em relação a higiene, saúde, segurança, economia, conforto dos usuários, ok? Então, projetos mal elaborados, pessoal, de instalações de esgoto sanitário, elas vão resultar em problemas tais como aí o refluxo de esgoto, aparecimento aí de espumas em ralos, mau cheiro nas instalações sanitárias. Então, para se projetar conveniente tais instalações, é necessário que nós façamos algumas coisas. Promover o rápido escoamento dos esgotos. Isso é conseguido através dos traçados convenientes, evidenciando-se curvas verticais e horizontais. No caso de necessidade, as curvas devem ser preferencialmente de 45 graus. Quando inevitável, 90 graus, de raio longo, utilizando aí peças de inspeção antes e depois das mesmas. As ligações entre canalização, elas devem ser feitas, sempre que possível, através aí do traçado mais curto, tá, pessoal? Então, o esgoto tem que sair o quê? Mais rapidamente da sua residência. Então, temos que vedar aí as passagens de gases e de animais nas tubulações para o interior dos edifícios, provendo-se todas as peças ou canalizações ligadas a elas, de fecho hídrico, que é uma coluna aí de líquido, de água, né, de 50 milímetros de altura, no mínimo, tá ok? Que deve ser mantido aí sob quaisquer condições de funcionamento da rede. Então, quando você viaja ou deixa uma casa muito tempo fechada, o que vai acontecer com esses fechos hídricos, pessoal? Ele vai secar. E aí, geralmente, quando você entra ou chega de uma viagem depois de muito tempo, sente aquele mau cheiro no interior da residência. Então, por quê? Porque esse fecho hídrico secou e voltou os gases da rede de esgoto para o interior da sua residência. Então, você vai sentir esse mau cheiro, ok? O que você deve fazer? Ir nos ralos e jogar água. Simplesmente isso, pessoal. E aí o mau cheiro provavelmente pode passar. Impeça também vazamentos, escapamentos de gases e formação aí de depósitos no interior das tubulações para evitar aí vazamentos. Então é aconselhável que as instalações, antes de ser postas em funcionamento, elas devem ser submetidas a um teste de fumaça ou qualquer outro teste, a fim de detectar possíveis falhas na execução da mesma. Isso daí acontece, né, pessoal? Às vezes um tubo, uma tubulação ali acaba sofrendo um dano e fica frágil e se rompe quando vai se utilizar a mesma, ok? Então, tem que se fazer um teste prévio. Então, devem ser evitados aí os colos, né, que permitem a deposição de material particulado presente nos esgotos. Os colos formando e deixando os materiais particulados no fundo, né, na parte inferior aí dos tubos. Então, tem que se evitar isto. Deve-se prover, então, as tubulações de inspeção, peças especiais ou causas de inspeção, que permitem a manutenção da rede, através aí da introdução de equipamentos utilizados na limpeza das mesmas. Por fim, a durabilidade das instalações, ela está diretamente ligada à qualidade do material empregado, que deve ser resistente aí à corrosão e de mesma execução dos serviços. Por isso, a instalação não deve nunca estar solidária à estrutura do prédio. Permitir, então, a ventilação contínua da rede pública coletora de esgotos, pessoal. Nós temos que prover isso. Além disso, devem atender objetivos propostos acima e utilizar aí a convenção
para desenhos, como a gente vai ver aí em umas próximas figuras. Então aqui, pessoal, nós temos algumas simbologias, ok? Temos aí tubulação primária, tubo ventilador, tubulação secundária e algumas peças aí que nós temos e que usar aí essas simbologias nos projetos para que todo mundo entenda, ok? Temos aí tubo de queda, tubo ventilador, o ralo, sifão, caixa de passagem, caixa retentora de gordura, caixa de gordura simples, temos a dupla, né? Temos aí a grelhada, as grelhas, né? Ou o ralo grelhado, a caixa sifonada, válvula de retenção, posto de visita, ok? Então temos todas essas simbologias que nós temos que utilizar aí no projeto. A norma, ela obriga que todo projeto, pessoal, predial de esgoto sanitário, deva apresentar o que se denomina de esquema vertical, onde são indicados para cada equipamento os diâmetros dos tubos de queda, tubos de gordura, tubos ventiladores e outros. Então aqui nós temos alguns esquemas, pessoal, de como se fazer aí esses desenhos, né? Utilizando aí os tubos de queda, ok? Tem-se aí, reparem que tem as colunas de ventilação, tá? Ligado nos tubos de queda. Também reparem que do vaso, ele vai diretamente para o tubo de queda. Outros equipamentos, que nem o lavatório e o bidê, eles podem passar aí pelo ralo sifonado, ok? O ralo simples também pode ser jogado lá no ralo sifonado. Então, temos vários esquemas aqui de como fazer essas ligações. Aqui, pessoal, nós temos as partes constituintes de uma instalação predial de esgoto sanitário. Os aparelhos sanitários, eles são ligados aí à instalação predial e destinados ao uso da água para fins higiênicos ou a receber dejetos e águas servidas. Caixa de inspeção, CI, é a caixa destinada a permitir a inspeção, limpeza e desobstrução das tubulações. Coletor predial, trecho da tubulação compreendido entre a última inserção do tubo subcoletor, ramal de esgoto ou de descarga e o coletor público ou sistema particular. O desconector é o dispositivo provido de fecho hídrico destinado a vedar aí a passagem dos gases, tá, pessoal? Coletor público é a tubulação aí pertencente ao sistema público de esgoto sanitário. O esgoto é o refúgio líquido que deve ser conduzido a um destino final. Esgoto sanitário são os despejos provenientes do uso da água para fins higiênicos. Fecho hídrico é a camada líquida que um desconector veda a passagem de gases. Instalação primária é o conjunto aí de tubulações e dispositivos onde tem acesso gases provenientes do coletor público ou dispositivo aí de tratamento. Instalações secundárias de esgoto é o conjunto de tubulações e dispositivos onde não tem acesso a gases provenientes do coletor público ou dos dispositivos de tratamento. E o ramal de descarga, que é o RD, é a tubulação que recebe diretamente efluentes de aparelhos sanitários. Então aqui nós temos um esquema de uma instalação de esgoto, tá, pessoal? Em um edifício. Então tem lá o tubo de queda coletando o esgoto em cada andar, ok? E até chegar aí no térreo, onde eu vou passar lá por caixas de inspeção, podemos passar por caixas de areia, ok? Já para dar um tratamento, né, nesse esgoto antes de ir para o coletor público. Hoje em dia está muito comum em prédios já fazer esse primeiro tratamento logo nas primeiras caixas aí de inspeção no próprio prédio, tá, pessoal? Isso daí
é uma indicação, ok? Que vai ser adotada aí para frente, ok? Para ajudar aí no tratamento público. Ramal de esgoto é o RE, é a tubulação que recebe efluentes de ramais de descarga, que nós comentamos em slides anteriores. Ramal de ventilação é o tubo ventilador interligando o desconector ou ramal de descarga, um ou mais aparelhos sanitários a uma coluna de ventilação ou a um tubo ventilador primário. O subcoletor é a tubulação que recebe esgotos ou efluentes de um ou mais tubos de queda ou ramais de esgoto. Tubo de queda é a tubulação vertical que recebe efluentes de coletores ou subcoletores, ramais de esgoto e ramais de descarga. O tubo ventilador é o tubo destinado a possibilitar aí o esgotamento ou escoamento de ar da atmosfera para a instalação de esgoto e vice-versa, ou a circulação de ar no interior da instalação com a finalidade de proteger o fecho hídrico dos desconectores de ruptura por aspiração ou compressão e encaminhar aí os gases encanados do coletor público para a atmosfera, pessoal. Tubulação primária é a tubulação na qual tem acesso a gases provenientes do coletor público. Tubulação secundária é a tubulação protegida aí por desconector com acesso a gases das tubulações primárias. Unidade autônoma é a parte da edificação vinculada a uma fração ideal de terreno sujeita às limitações da lei, constituída de dependências e instalações de uso privativo, destinado aí a fins residenciais ou não, assinalada por designação especial numérica ou alfabética de identificação e discriminação. E a unidade Hunter de contribuição, que é o UHC, essa unidade aí é muito importante para nós, para dimensionarmos, tá, pessoal, a tubulação de esgoto. Então é o fator aí probabilístico numérico que representa a frequência habitual de utilização associada à vazão típica de cada uma das diferentes peças de conjunto de aparelhos. Então aqui nós temos uma imagem, um detalhe aí de um desconector, ok? Que é todo sifão sanitário ligado a uma canalização primária, ou seja, é um dispositivo hidráulico destinado a vedar a passagem de gases do interior das canalizações de esgoto para o interior dos edifícios. Então, o traçado, pessoal, das instalações de esgoto e ventilação. Então, o traçado adequado das instalações prediais de esgoto de ventilação é conseguido pela obediência dos princípios básicos. Quais são eles? Utilização adequada das conexões e demais elementos que devem compor a instalação. Dessa maneira, toda mudança de direção deve ser executada de maneira correta, utilizando conexões ou caixas de passagem. Depois do estudo em escala reduzida, o projetista deve apresentar a instalação definitiva em escala maior, na 1:20, pois a não se levar em conta o tamanho das conexões, pode-se inviabilizar aí a execução projetada por falta de espaço para colocação de todas as conexões necessárias, ok? Então, é importantíssimo fazer o desenho nessa escala para definir aí se vai encaixar ali dentro da sua parede, na espessura que você está colocando ali no projeto, ok? Localização do tubo de queda. O tubo de queda ele deverá ser embutido em parede e situado próximo à projeção aí de pilar ou parede do térreo. Ligação de saída da bacia sanitária com o tubo de queda. Essa ligação deve ser a mais direta possível, tá, pessoal?
provendo-se a necessidade eventual de colocação de junções para permitir a ligação da caixa sifonada no ramal de esgoto. Localizações da caixa de sifonada e ligação ao ramal de esgoto. A caixa sifonada com grelha deve-se levar em conta aspectos estéticos, já que o piso deverá apresentar aí uma declividade favorável ao escoamento das águas para a caixa. A caixa sifonada com tampa cega, pessoal, admite sua localização em qualquer local do compartimento sanitário. Ligação aí dos ramais de descarga à caixa sifonada. A caixa sifonada normal admite a ligação de até 7 ramais de descarga, tá, pessoal? A ligação do tubo ventilador ao ramal e à coluna de ventilação. Todo sifão deve ser ventilado. Então, a distância entre o tubo ventilador e o sifão não deve ultrapassar certas distâncias, dependendo do diâmetro aí do ramal de descarga. Então, aqui nós temos um exemplo aí para um traçado, tá, pessoal? No item A, temos aí as peças. No item B, nós vamos escolher o ponto de descida do tubo de queda, ok? Geralmente aí próximo de um pilar. Depois nós temos que fazer a ligação do tubo de queda à bacia sanitária diretamente. Após, nós podemos fazer o traçado aí, colocar a caixa sifonada, né? Ligar os ramais de esgoto, ok? E terminar o seu traçado até o tubo de queda. E, lógico, não esquecer aí do tubo de ventilação, tá ok? Então aqui eu finalizo mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Dê um joinha para mim. Se inscreva no meu canal. E até a próxima, pessoal!